Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Vamos ler juntos? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, e que a tua palavra de novo encontre o nosso coração, trazendo a tua vontade para a nossa vida, Pai. Que haja libertação, que haja despertamento, que haja renovo, restauração, edificação para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos no seu lugar. Obrigado. A vida do crente é uma mistura de bênçãos. Talvez você possa hoje me contar quantas bênçãos o Senhor já não fez na sua vida durante todo esse ano, apesar de tantas coisas. A vida do crente é assim, ela é uma mistura de muitas alegrias, uma mistura de muitas bênçãos, mas ela também é feita de tristezas, ela também é feita de provações. O livro de Lamentações são 5 capítulos, mas o capítulo 3 em que nós estamos é um capítulo-chave. E a mensagem de Lamentações é que Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo porque Ele ama o seu povo. Mas quando nós estamos em meio às tristezas, quando estamos em meio às nossas lutas, quando nós estamos enfrentando luto, quando nós estamos passando por fases indesejáveis na nossa vida, nós precisamos exercitar uma coisa. Nós precisamos esquecer algumas coisas e lembrar de outras. No meio da provação, no meio da luta, na hora do aperto, naquela fase ruim, nós precisamos esquecer algumas coisas e nós precisamos lembrar de outras. Repete isso você. Nas tristezas, nós precisamos esquecer algumas coisas e nos lembrar de outras. A pergunta que eu faço é: como lidar com as perdas? Como administrar as tristezas na nossa vida? E quando eu olho para esse texto, eu vejo que a primeira coisa que nós aprendemos é que se você e eu permanecermos nas nossas tristezas, permanecermos nas nossas lamentações, as tristezas só aumentarão. Quanto mais você mantém o seu foco na tristeza, quanto mais você afoga as suas mágoas ali, mais as tristezas aumentam. A Bíblia é contra aquilo que chamamos de estoicismo. Estoicismo é uma filosofia grega que nega ou que tenta esconder os sentimentos. Mas nós não somos estoicos. Quando nós sofremos, nós ficamos tristes, sim. Quando nós passamos pelo vale, nós lamentamos, sim. Nós choramos, sim. Nós, quando vivemos o luto, nós entramos numa caverna, sim. É difícil, é doído. Até Jesus chorou. E o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. A Bíblia mesmo diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas chega um momento da nossa vida, irmãos, chega uma hora que nós precisamos esquecer a tristeza e prosseguir. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, mas também de deixar de chorar.
Há tempo de entristecer, mas também nós precisamos entender aquele momento em que temos que esquecer as tristezas e prosseguir na vida. Levantar a cabeça, respirar fundo e encarar a vida de cabeça erguida. Versículo 19, acompanha aí, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Veja que o autor, aqui de alguma forma, ele está dizendo: olha, eu vou ficar lembrando. Eu quero que o Senhor também lembre. Eu quero que as pessoas vejam o quanto eu estou sofrendo, do quanto eu estou aflito. E ele vai usar aqui a expressão absinto e veneno. Uma expressão para dizer que ele está envenenado. Ele está envenenado porque a tristeza é um veneno. A tristeza é um veneno que adoece. A pessoa angustiada, a pessoa aflita, a pessoa que não consegue se livrar daquela tristeza, daquela angústia, ela vai definhando, ela vai adoecendo, ela vai morrendo aos poucos. E ele diz então: eu estou envenenado, porque a tristeza é um veneno que mata. É um veneno que destrói a nossa esperança. A pessoa envenenada pela tristeza, ela não consegue mais esperançar. Ela não consegue mais esperar com expectativa, com alegria. Então, se eu e você ficarmos nos lembrando das tristezas, remoendo as tristezas, nós vamos adoecer. Vamos morrer aos poucos, interiormente. Veja que no versículo 20 ele diz: minha alma continuamente os recorda. Os recorda de quê? Das coisas ruins, do inesperado, do luto, do desemprego, das incompreensões, das injustiças, de tudo aquilo que não foi bom. A nossa alma fica lembrando daquela tragédia, da dor, daquilo que aconteceu e que já passou, mas até hoje está dentro de nós. Nós não nos desvencilhamos. E o que essa lembrança traz? O que fica remoendo essas coisas traz? Veja o texto. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É um abatimento de espírito. Nós chamamos isso de depressão. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Significa que eu não posso ficar o tempo todo remoendo o que aconteceu. Eu não posso ficar desenvolvendo também um sentimento de autocomiseração. Deus me castigou. Deus retirou da minha vida aquilo que eu mais amo. Deus está com raiva de mim. Deus não ouve as minhas orações. Deus pode estar ouvindo as orações do meu irmão, da minha irmã, porque na vida deles acontece tudo de bom. Mas olha como está a minha vida. Deus não me ama. Deus não me ouve. É um sentimento de autocomiseração. E com isso, vamos adoecendo aos poucos. Nossas esperanças vão morrendo. Nossas alegrias vão engessando. Nas tristezas, há coisas que precisam ser esquecidas. Nas tristezas da vida, na caminhada da vida, há coisas que precisam ser esquecidas. Não é que você vai ter amnésia, mas é que ao lembrar, aquilo não vai lhe trazer sofrimento mais. Aquilo não vai lhe machucar mais. É aquela lembrança que você sabe que vai ter, mas que você precisa avaliá-la à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Particularmente, constantemente eu lembro da minha mãe. A gente era muito ligado, muito próximo. Eu servia a minha mãe quase que 24 horas, ajudava em tudo. Constantemente eu lembro dela. E a Cíntia, a pergunta que mais ela faz é: como que você está em relação a isso? Quase sempre ela fala isso. E a minha resposta é a mesma. A maneira que eu tento lidar com isso é eu dizer para mim mesmo que eu não perdi
a minha mãe. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. E eu sei onde ela está, pela fé. Ela está com o Senhor. Eu não perdi, a minha mãe simplesmente mudou de endereço. E naquele grande dia, eu vou encontrá-la e vai ser uma grande festa. Então essa é a minha esperança, é isso que eu nutro o meu coração e a minha alma. Constantemente. Entenda também que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança não pode estar apenas nas coisas desse mundo. E o profeta Jeremias, então, vai nos dar a chave. E qual é a chave? Há coisas que precisam ser esquecidas. Há coisas que precisam ser lembradas. E o que nós precisamos, então, nos lembrar? Vamos ler bem alto juntos? Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A memória é tudo. A memória é tudo. Deus nos fez com memória. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isaías 26, versículo 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. No teu nome e na tua memória, Senhor, está o desejo da nossa alma. Então veja, você está na memória de quem? Na memória de Deus. Teu desejo. O teu desejo, o teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Na nossa angústia, Ele se angustia conosco. Na nossa tristeza, Ele se entristece conosco. Nas nossas alegrias, Ele se alegra conosco. E agora, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, eu não vou trazer à memória os fatos tristes. Eu não vou nutrir o meu coração com as angústias, com as adversidades, com as lamentações, com o luto, com a tragédia. Não, mas nutrir a minha alma com aquilo que pode me dar esperança. Eu não posso ficar remoendo as outras coisas, porque as coisas já passaram. Estamos aqui nesse mundo com uma missão. Nós precisamos de cumprir o propósito de Deus para nós aqui nessa vida. Nós precisamos olhar para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé. Lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Então, o que devemos nos lembrar? O que devemos nos lembrar? Em primeiro lugar, se você permanecer na sua tristeza, a sua tristeza aumentará. Lição número 1. Se você resolver viver as suas angústias, se alimentar dela, ela só vai aumentar na sua vida. Então você precisa de deixar isso para trás, porque há tempo para todas as coisas. Já chorou, já se entristeceu, já adoeceu, já se angustiou. Agora é hora de levantar a sua cabeça e prosseguir. Lição número 1. Lição número 2. Lembre-se da grande fidelidade de Deus. Lembre-se da grande fidelidade de Deus. Qual é a mensagem desse capítulo? A mensagem do capítulo 3 está exatamente no versículo 23. Na última frase. Grande é a tua fidelidade. Você está sofrendo, você está chorando, você está triste. Traz à sua memória a grande fidelidade de Deus. Por que isso? Porque ela é infalível. A fidelidade de Deus não falha, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Traz à sua memória a grande fidelidade do Senhor. Veja no versículo 22, que a fidelidade vai se manifestando através de vários atributos. E o primeiro atributo está no versículo 22, a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em outra palavra, você está passando por problemas, você está passando por essas adversidades, você está passando por essas lutas, mas Deus continua fiel e Ele não permitiu que nós fôssemos consumidos.
Ele não permitiu que nós fôssemos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E consumidos aqui, nesse contexto, significa destruídos completamente. Destruídos completamente. Eu estou triste, eu estou aflito, eu estou passando por lutas, mas eu estou vivo, eu não estou destruído, abatido, mas não destruído, como disse o apóstolo Paulo. Por causa da fidelidade de Deus, nós não somos destruídos. Ninguém destrói o crente. Ninguém destrói o crente. Ninguém destrói a igreja do Senhor. Ninguém destrói o povo de Deus. Porque Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Então eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança nesse contexto de dor, nesse contexto de tristeza, nesse contexto de perda, é saber que grande é a fidelidade do Senhor. E por causa desta fidelidade grandiosa, eu não sou destruído. A fidelidade do Senhor também é eterna. Porque o texto diz que ela não tem fim, diz aí no versículo 22. Não tem fim. Mas veja que coisa linda. Grande é a fidelidade do Senhor, porque ela é infalível. Nós não somos consumidos. Grande é a fidelidade do Senhor, porque ela é eterna. O texto diz, suas misericórdias não têm fim. E é maravilhoso que ela também, ela é renovável. Ela é renovável. Além de ser infalível e eterna, ela é renovável, porque versículo 23 diz que elas se renovam a cada manhã. Não sei se você já parou para você imaginar isso, pensar nisso. Hoje, não sei que horas que você levantou hoje. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você acordou hoje? Sabe dizer? Abriu os olhos, né? Mas e que horas que foi isso? 5 horas da manhã, 4 horas, 6 horas, 7? Naquele momento que você abriu seus olhos, as misericórdias do Senhor estavam se renovando sobre a sua vida. E amanhã, se Deus te permitir viver e amanhecer, quando você abrir os seus olhos, as misericórdias do Senhor terão se renovado sobre a sua vida. Deus renovou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a sua misericórdia, o seu amor e a sua fidelidade. Você crê nisso, irmão? Significa que o tempo passa, mas o amor de Deus por nós não diminui. Pode passar dias, semanas, meses, anos, a vida pode passar, mas o amor de Deus por nós não diminui. Seu amor não tem fim. Sua misericórdia se renova. Sua fidelidade é grande. Sua fidelidade é grande, infalível, eterna e renovável. E ela também é bondosa. Veja no versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Diga isso, bom é o Senhor. E aqui há 3 aspectos da bondade de Deus. 3 aspectos da bondade de Deus. Número 1, o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é bom. Deus não tem espasmos de bondade. A bondade de Deus não é algo eventual. Ele é bom. Salmo 34:8 diz, ó, provai e veja que o Senhor é bom. Salmo 89 diz, cantarei a bondade do Senhor para todo sempre. Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a bondade de Deus se manifesta em todas as suas obras. O salmista olha e contempla as obras do Senhor e os poderosos feitos do Senhor. E ele vê a bondade do Senhor em cada detalhe. É só você contemplar as obras de Deus, toda a criação, a natureza, as montanhas, o céu, as nuvens, as flores, as folhas. Existem coisas inimagináveis nesse mundo, nesse universo.
de diversidade natural. Cada coisa linda. E ali você vai vendo a bondade de Deus em cada detalhe daquilo que Ele criou, daquilo que Ele fez. E não foi diferente quando Deus decidiu nos fazer. Quando nós olhamos para um ser humano, nós contemplamos a bondade do Senhor para conosco. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Me chama a atenção esse verbo aqui, aguardar. Bom é aguardar. E o que significa isso? Bom é aguardar. Significa que há um tempo certo. Se você precisa aguardar, é porque há um tempo certo. Existe a hora certa. Pode a tristeza durar até ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã, porque há o tempo certo para todas as coisas. A nossa vida não é uma caminhada às cegas. A nossa vida não é uma caminhada no escuro. A nossa vida não é uma caminhada no escuro. Diga isso, a nossa vida não é uma caminhada no escuro. Não é. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E aí nós vamos enfrentando nossas dificuldades, nossas perdas, nossos lutos. Enfrentando dívidas, enfrentando escassez, enfrentando as traições, as incompreensões, enfrentando todo tipo de intempérie na vida. Nossa caminhada aqui nesse mundo vai ser espinhosa, vai ser estreita. Ela é provada o tempo todo. Porque nós estamos num processo. As coisas não são instantâneas na nossa vida, mas elas são gradativas, elas são alternadas, elas são variadas. Tiago, ele vai dizer no capítulo 1 sobre as várias tribulações. E essa palavra várias vem de policromia, de cores, de variações de cores. Querendo dizer que algumas lutas nós possamos enfrentar com cores mais suaves. São lutas mais amenas. Talvez em outro momento com cores mais quentes. São lutas mais intensas. São alternadas. Mas o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida ao permitir isso, é nos colocar dentro de um processo. E a gente chama isso de santificação. Ao enfrentar suas dificuldades, suas lutas, suas adversidades, a vida de um crente fiel a Deus, a vida de um escolhido do Senhor, não é uma vida cada vez mais afastada do propósito de Deus. Existem pessoas que quando a situação aperta, ela vai se afastando. E quando você vai interrogá-la, questioná-la, o porquê que ela está tão afastada assim, ela fala, minha vida está com muitas lutas. Eu não estou conseguindo administrar as lutas. Eu não tenho orado mais, sabe, pastor? Estou desanimado. Mas ali você começa a desconfiar, a questionar se realmente ali vai um escolhido do Senhor ou não. Porque aquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ao enfrentar suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, eles se agarram mais com Deus. Eles entendem que eu estou num processo que o Senhor tem me colocado, processo de santificação. E as lutas vão me espremendo, mas elas vão arrancando de mim aquilo que não presta. E vai ficar somente aquilo que é puro, aquilo que é bom. E esse processo de santificação, ele não vai parar. E nesse processo de santificação, você vai sendo apertado, vai sendo moído, vai sendo provado. E o processo de santificação, ele só termina na glorificação. Lá no céu, onde não haverá mais pecado. Consequentemente, não haverá mais sofrimento, dores, angústias, luto, porque tudo isso é resultado do pecado na nossa vida. E nesse processo que nós estamos na vida, então, tem dor. Esse processo é temperado, ele tem alguns ingredientes, como que a feitura de um bolo. Então ali a gente vai botar uma pitada de dor, talvez uma xícara de sofrimento.
de angústia, de solidão, de questionamentos, de perguntas não respondidas até hoje, dos porquês, dos paraquês. E aí, nesse processo, tem luto, tem perdas, tem tristeza, tem sofrimento, tem luta, tem angústia. Mas a ira do Senhor não dura para sempre. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na ira. O seu prazer é na misericórdia. O seu prazer é no perdão. Ele sabe da nossa estrutura e que nós somos pó. Veja no versículo 27. A bondade de Deus está no seu caráter, no seu tempo e na sua disciplina. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Eu não sei quantas vezes você leu esse texto. Eu creio que algumas. Mas sabe quando você lê o texto quase que automaticamente e num dia você tem um insight. Num dia você tem um insight. Bom é para o homem suportar o jugo. Suportar o jugo aqui é suportar a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor é para todos aqueles que Ele ama. E Ele quer purificar. Bom é suportar o jugo. Suportar a disciplina. Suportar o sofrimento. E Ele aqui é muito claro quando Ele diz que suportar é bom. E por que o suportar é bom? Porque Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Cada sofrimento que Deus lhe permite passar tem uma razão, um porquê, um propósito, mesmo que você não entenda. Mesmo que você passe a vida se questionando. Mesmo que você morra e nunca tenha tido resposta para isso. Mas Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Há um porquê e um para quê, e existem respostas que nós só vamos ter na glória. Então, o que nós devemos nos lembrar? Número 1, se você permanecer na sua tristeza, se você decidir continuar vivendo nela, essa tristeza só vai aumentar. Não deixa por conta do tempo, que o tempo apaga, que não apaga nada. É preciso uma nova postura. É preciso um novo olhar. Uma mudança. Segundo lugar, lembre-se da grande fidelidade de Deus, que se expressa através da sua misericórdia, da sua bondade e do seu amor para conosco. E essa fidelidade, ela é infalível, ela é eterna, ela é renovável e ela é bondosa. Louvado seja Deus. Então, o que precisamos de fazer agora? Aí a gente volta no versículo 24, que eu dei um pulo. A minha porção é quem? É o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. E essa expressão... Deixa eu tomar um copinho de água aqui, por favor. Dá licença. E essa expressão, porção, significa herança. Quando você lê a minha porção é o Senhor, é o mesmo que você está lendo a minha herança é o Senhor. Ou seja, a minha porção não são bens. A minha herança não são as riquezas desse mundo. A minha porção e a minha herança é o Senhor. Tudo que você tem e tudo que você vai herdar na vida, no final das contas, é Deus. Deus é a própria herança do seu povo. Deus é a própria recompensa do seu povo.
Ah, pastor, eu tenho que ser um bom menino. Sabe, porque no final eu vou herdar vestes, coroas, sandálias, carros de ouro, ruas de ouro. Irmãos, o céu só é céu porque Jesus está lá. Jesus é a nossa maior herança. O Senhor é a nossa melhor e maior porção. Ele é a própria recompensa do seu povo. E um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A minha porção é o Senhor. E essa palavra, esse termo porção, vem de um contexto de distribuição de terras. Quando Deus distribuiu as terras, a única tribo que não recebeu a sua porção foi a tribo de Levi. Deus distribuiu a herança para todas as tribos, mas Levi não recebeu nada. E Deus disse para a tribo de Levi: vocês não receberão herança nessa terra. Eu mesmo serei a herança de vocês. Louvado seja Deus. Tem gente que nunca vai receber nada nessa vida, não. Vai ser fiel a Deus até o fim. E vai passar por aperto até o fim. Obviamente, alternando com fases de refrigério. Mas vai passando pela prova até o fim. E a sua recompensa vai ser a melhor de todas. A incomparável. A presença do próprio Deus. Tudo o que você acha, então, que perdeu, na verdade você não perdeu. Porque tudo está nas mãos de Deus. Eu não perdi a minha mãe. Ela está nas mãos de Deus. Eu não perdi bens, eu não perdi heranças, eu não perdi isso ou aquilo. Tudo vem de Deus e volta para Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E as perdas que nos entristecem, que nos fazem chorar, que nos abatem muitas vezes, tantas vezes, todas essas perdas de uma vida inteira, elas são insignificantes demais diante daquilo que nós temos. E o que nós temos? Nós temos Deus. Nós temos a presença de Deus. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. E nós esperaremos nele. Louvado seja o Senhor. A outra coisa que pode ser feita. Versículo 31 e 32. O Senhor não nos rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Se eu tentar resumir esses dois versículos numa frase, eu resumo, sintetizo dizendo para você uma coisa: aguenta firme, vai passar. Aguenta firme, vai passar. Feche os olhos e diga isso para a sua alma: aguenta firme, vai passar. Aguenta firme, vai passar. Pedro diz que Deus nos prova, se necessário, por pouco tempo, para que a nossa fé seja purificada. Quando Deus prova o servo fiel, é para que a sua fé seja purificada. Então, o que devemos lembrar? Número 1, se você permanecer na sua tristeza, a sua tristeza vai aumentar. Número 2, lembre-se da grande fidelidade de Deus, que se expressa através da sua misericórdia, da sua bondade e do seu amor para conosco. E a fidelidade do Senhor é infalível, a fidelidade do Senhor é eterna, a fidelidade do Senhor é renovável e a fidelidade do Senhor é bondosa. Então, o que precisamos de fazer agora? Versículo 40, olha o que diz para terminar: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Versículo 40, 41, 42 e 43. Todos os sofrimentos que nós passamos na vida têm como origem o pecado. É por causa do pecado, nada mais, nada menos, que a gente passa por tudo aquilo que a gente tem passado na vida.
tudo de ruim, tudo de indesejável, tem como origem o pecado. E por isso, constantemente, diariamente, dia a dia, você tem que se prostrar diante de Deus. Você tem que se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar o teu coração para Deus hoje. Cante a misericórdia de Deus. Cante a bondade de Deus. Traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Grande é a fidelidade do Senhor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor Deus, consola a tua igreja, Pai. Consola aqueles que sofrem nesse momento. Consola aqueles que estão no leito de dor. Consola aqueles que estão enlutados. Aqueles que estão tendo problemas existenciais, psicológicos. Aqueles que estão enfrentando dificuldades de relacionamentos dentro de casa. Ó Deus, traz refrigério. E que as tristezas dessa vida, as perdas, os sofrimentos, não diminuam a nossa esperança em Ti. Pois Tu és a porção da nossa vida. Tu és a nossa herança. Significa que o Senhor é tudo que nós temos. Traz consolo nesta manhã. Traz ânimo para a Tua igreja. E ajuda-nos a completar a nossa carreira com fidelidade, com amor e com dedicação ao Senhor, buscando sempre a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.